Fala galera, William Rock na área. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro, que é a segunda aula do módulo, é o segundo módulo, suplementação personalizada Rock Team Lifestyle, um dos pilares mais importantes, tão importante como a alimentação, tá? Então, dentro desse pilar, a gente vai falar um pouquinho sobre macronutrientes, tá? Nós vamos falar um pouquinho também sobre vitaminas, minerais, enfim, nós vamos falar bastante e eu vou dar alguns exemplos hoje do que temos de mais novo e do que temos de mais utilizado. Por que é importante essa questão de saber suplementar? Por que vem se falando tanto dessa questão de suplementação hoje em dia? É perceptível que vocês vão ouvir muito falar sobre isso nos próximos tempos. O que acontece? Vou contar uma historinha para vocês. Hoje em dia, os grandes produtores, diferente de antigamente, eles não estão conseguindo mais fazer o rodízio das terras. Então, por exemplo, antigamente o cara que plantava batata, depois da safra da batata ele plantava cenoura, depois da cenoura beterraba, depois da beterraba. Hoje em dia eles não estão mais respeitando isso. Os grandes produtores, pequenos e médios, também não estão conseguindo fazer isso mais. O que acontece? Com isso, houve uma grande diminuição nos nutrientes da terra. Magnésio, ferro, zinco, fósforo, enfim. E aí o que aconteceu? Os alimentos não estão conseguindo mais chegar na nossa mesa com a mesma densidade nutricional. Aí o que aconteceu? Criaram os especialistas, juntaram-se nutrólogos, nutricionistas, médicos, especialistas, cientistas e criaram a questão da suplementação já há alguns anos atrás. Foi desenvolvida exatamente para os atletas, tá? Porém, pôde-se perceber que com o tempo, o que aconteceu? A parte da suplementação, como o próprio nome diz, suplementa uma ação. Ela suplementa o que já existe. Dentro do primeiro pilar, nós falamos bastante sobre a alimentação equilibrada e a importância da densidade nutricional dos alimentos, tá? Então, o que acontece? Dentro dessa questão, pôde-se perceber que há um grande déficit de vitaminas, sais minerais e outros minerais, outros elementos, como, por exemplo, fósforo, como, por exemplo, magnésio, extremamente importante para a nossa alimentação, para a nossa nutrição, zinco, ferro. E aí, o que aconteceu? Eles criaram o que a gente chama hoje de uma suplementação personalizada. Mas é importante, por que a gente fala muito sobre isso? Por que dentro do estilo Rock Team de viver, eu coloquei isso como segundo pilar tão importante? Porque dentro da alimentação que nós temos hoje, é impossível a gente conseguir se alimentar e ter acesso a todos os nutrientes que são importantes para o meu corpo. E aí, é através da suplementação que eu consigo ter esse superávit, eu consigo ter esse complemento dessa suplementação. Então, é extremamente importante nos dias de hoje a gente suplementar, tá? Qual que foi o intuito de eu criar dentro da metodologia esse pilar, esse princípio? É ensinar todos vocês de uma maneira bem simples e desencanada, sem ficar preocupando, mas será que eu posso? Desmitificar todas as ações negativas, tudo que é de ruim que ao longo do tempo foram criando sobre isso e dar poder a vocês. Então, o que eu quero com isso? É exatamente isso que eu estou falando. Eu vou passar o conhecimento para você. Lógico que nessa primeira aula sobre suplementação não vai dar para a gente entrar muito a fundo, mas
com o conhecimento que eu vou passar para vocês, vocês já vão saber, será que eu posso tomar um whey protein? Será que eu posso tomar uma L-carnitina? Então eu vou explicar dentro disso qual é a ação e reação dentro de cada organismo, tá? Quem pode e quem não pode, tá? Porque existem, não é medicamento, é um suplemento, tá? É um polivitamínico, é uma vitamina C, um ômega 3. Então, mas é importante saber quais os tipos de organismo, quais os tipos de pessoas que podem utilizar esse tipo de suplemento, tá? De alimento dentro do meu organismo. Então, assim, hoje em dia ele já está bem difundido, já tem muita gente que se autossuplementa sem a ajuda de muitas vezes de um nutricionista ou do nutrólogo ou de um médico endócrino. Porém, eu não faço isso, eu não dou esse tipo de conselho para os meus alunos, para os praticantes. É interessante que você tenha, se você tem um problema mais grave, se você tem uma patologia mais desenvolvida, de algum déficit, se você tem um organismo, de certa forma, com algum problema, com alguma anomalia, eu acho interessante, a princípio, você sempre fazer com o auxílio de um médico ou de um especialista, tá? Eu sempre vou aconselhar isso em todos os meus módulos, tá? A gente tem o conhecimento, eu posso passar para vocês todo esse conhecimento, mas o interessante seria que isso fosse feito por um especialista, ok? Mas a grosso modo é bem simples o que eu vou indicar, e a maioria dos suplementos que eu vou entrar, eles não têm contraindicação, tá? É muito importante eu falar isso. E os que têm algum problema, eu vou falar, esse você não pode, esse não é interessante, tá? Então, vale ressaltar a questão da densidade nutricional, que é muito importante, tá? Mas existem certos tipos de alimentos que não tem mais a quantidade. Pode perceber, dependendo da sua idade, você que tem 30, 40 anos, você vai saber isso que eu estou falando. A cenoura de hoje em dia, ela não tem o mesmo gosto da cenoura de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Entende? Ela já tem um gosto mais... Ela foi mexida, alterada, ela não tem o mesmo sabor. A carne já não tem o mesmo sabor, o frango já não tem o mesmo sabor, os ovos já não tem o mesmo sabor que há 20, 30 anos atrás. Entende? A galera mais nova não vai perceber tanto isso. Mas, por exemplo, um frango. Vamos falar de um frango. Um frango hoje ele cresce com 35 dias. Sendo que na roça, na fazenda, numa chácara, se você criar um frango desde pequenininho, você vai perceber que ele demora de 2 a 3 meses e pouco para poder crescer. Entende? Para poder ganhar corpo, para poder ficar no ato prontinho para poder matar, para a gente poder comer. Então, é importante que vocês entendam o que é suplementação e de acordo com o biotipo eu vou utilizar ela, de acordo com o meu objetivo. É muito importante a gente não só orientar a questão da suplementação, mas é de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu biotipo, você vai utilizar, tá? E aí, dentro dessas aulas, dentro desse conteúdo, eu vou estar passando para vocês como que vai ficar isso, tá? Então vamos lá, sem maiores delongas, o que nós vamos falar agora? Eu fiz uma cola aqui muito boa aqui para mim poder não ficar muito disperso e ser mais objetivo. Tá. Dentro de uma dieta que é passada por um nutricionista, no nosso caso a Rock Team, nós temos uma parceira nossa, que é a doutora Rafaela Tolotti, que vocês vão conhecer. Inclusive, se eu não me engano, ela está no grupo, tá? Ela é uma nutricionista muito bem esclarecida, ela atende muitos pacientes, é uma pessoa muito bacana, que nós fechamos essa parceria, então ela faz parte da Rock Team Lifestyle, certo? Então, assim, dentro da parte de alimentação, da parte de suplementação personalizada, o que é importante vocês saberem? Primeira coisa, extremamente importante,
os macronutrientes. Quais são? Primeiro vocês têm que entender isso, tá? É uma das coisas mais importantes dentro da suplementação. Por quê? É a partir deles que vocês vão aprender a viver dentro do estilo Rocket Team, e é a partir deles que eu vou passar um grande gancho hoje. Hoje vocês vão aprender o segredo, o pulo do gato eu vou passar para vocês dentro dessa questão de suplementação. Quais são, professor Will, quais são os macronutrientes? Vamos lá. Proteínas, gorduras, ou também conhecido como ácidos graxos, e o velho e famoso carboidrato. Coitado, todo mundo acha que esse aqui é o grande vilão, né? Principalmente as pessoas que estão acima do peso. Acho que a culpa é todinha desse cara, do carboidrato. Então, macro 1, macro 2 e macro 3. Por que que é importante eu saber o que são os macronutrientes? Porque dentro dessa questão de macronutrientes, vocês vão perceber uma coisa. É importante vocês saberem o que é proteína e da onde que eu consigo absorver ela. Tá, então vamos lá. Você tem proteína através de fontes animais, ovos, leite, carne, tudo que vem de origem animal, tá? Existe proteína vegetal? Sim, existe também. Nós vamos falar sobre isso. Então, carnes vermelhas, frango, principalmente filé de frango é muito bom para quem faz dieta, peixe, frutos do mar, e etc, e etc. Beleza, essas são os macronutrientes, proteína, beleza. Gorduras. O que um Rocket Team come como gordura? Muito importante isso, a gente saber quais são os tipos de gorduras saudáveis. O Rocket Team não come qualquer tipo de gordura. O Rocket Team, ele só come alguns tipos de gorduras que são importantes, como por exemplo, as gorduras saudáveis, gordura de porco, banha de porco, tá? Azeite de oliva, óleo de coco, recentemente descoberto, recentemente não, tem uns 5 anos já, mas muito utilizado agora. Ele é um pouquinho mais caro, tá? De todos é o mais caro de todos, mas olha, óleo de soja, girassol, canola, cânula, sai fora de tudo isso, tá? Procurem sempre que forem utilizar algum tipo de gordura, utiliza uma dessas três, ó. Gordura de porco, azeite de oliva e óleo. Azeite de oliva para fazer comida, procura o normal, tá? Se for para colocar na salada, o extra virgem. O azeite de oliva normal, ele suporta uma temperatura maior, beleza? Mas o ideal é fazer com gordura de porco, tá? Por que os seus pais são mais saudáveis que você? Por que nossos avós eram mais saudáveis? Porque não existia na época deles óleo de soja. O óleo de soja top tudo. Ele arrebenta tudo, tá? Então, façam essa troca, substituam essa questão, tá? Percebam que aqui nós estamos falando sobre alimentos. Mas é muito importante para vocês entenderem o que são macronutrientes. Eu tenho que entrar um pouquinho na parte de alimentação, tá? E carboidratos de alta complexidade e baixo índice glicêmico, nós vamos encontrar aqui a batata doce, inhame é extremamente saudável, cará, são espécies de batata, tá? Tubérculos, raízes, são muito boas. Carboidratos de alta complexidade, cenoura, tá? Aí vem arroz integral,
Por que, professor, o integral? Porque o integral, ele além de ter uma quantidade legal de carboidrato, ele também tem fibra. O teu corpo precisa de fibra, entenda isso, tá? E o arroz branco, como ele é polido, industrializado, reformado, branqueado, ele tem uma par de química, principalmente o glutamato de monossódio, que faz mal pra caramba pro teu organismo, tá? Então procurem sempre, não é que não seja bom comer o arroz branco, tá? Quer comer arroz branco? Come, mas o melhor é o integral, ok? Então vamos lá. Então, dentro dos carboidratos, nós temos essa questão que é, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Então, carboidratos de alta complexidade, lenta absorção. Então, nós temos todos esses elementos: batata doce, inhame, cará. A batata holandesa, ela não é legal, tá? Mas tem gente que gosta de comer, mas ela não é muito legal. Ela é um carboidrato não tão bom, ela é um carboidrato igual ao arroz, ok? Então, entendam que isso daqui são os macronutrientes, certo? Então, quando eu aprendo a controlar proteína, gordura e carboidrato, opa, esses são os macros, os maiores nutrientes, são o meu corpo mais precisa, tá? Dentro de uma parte de suplementação, meu corpo precisa de carboidrato, precisa de gordura, precisa de proteína. Quais são as fontes de energia? Extraída de quais? Gorduras e carboidratos. Proteína. Dentro do seu corpo ela é sintetizada e vira aminoácidos que vão virar a parte sua muscular, responsável por existem vários tipos de proteína, ok? Responsável por uma par de função dentro do seu organismo, tá? De uma maneira bem simples. Beleza. Entendendo essa parte aqui dos macronutrientes, o que acontece? Vem agora a questão dos micronutrientes. Como é que eu faço para obter? A maioria das pessoas, quando chegam num consultório de algum médico, não é o meu caso, eu ainda não sou médico, tá? Mas a maioria das pessoas que chegam com algum problema, ou com um problema de obesidade, ou com um problema de alguma inflamação corporal, ou com um problema no fígado, ou com um problema, enfim, de algum problema, de algum nutriente que o corpo não está sendo suprido. E aí, foi então que nasceu, de acordo com os nossos estudos, foi então que nasceu a questão da suplementação. Lembra que eu falei para vocês que ela foi criada por atletas? E aí, o que acontece? Dentro dessa parte de suplementação, existe vitaminas. Essas são os micronutrientes, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre micro. Vitaminas, minerais. Aí a gente também está falando um pouco sobre antioxidante, anti-inflamatório, antioxidantes, anti-inflamatórios. Existem vários alimentos contidos dentro de suplementos que são anti-inflamatórios, minerais, vitaminas. Aí tem uma porrada que a gente for falar. Eu até trouxe para vocês. Tem a questão também de antioxidantes, ácidos graxos e a questão dos aminoácidos, que eu acabei de citar. Aminoácidos. Tem os essenciais e os não essenciais. Beleza. Como que nasceu a questão da suplementação? Por que ela é tão importante? Por que eu indico ela dentro do nosso estilo de vida? Lembra que eu falei que os alimentos não estão mais vindo com a mesma densidade nutricional que há 20, 30 anos atrás? Que o pequeno produtor, médio e grande produtor não está respeitando mais a questão do tempo, do ciclo de rotação, de rodízio da terra? E que com isso os alimentos que são plantados, principalmente os que são de origem
natural, como frutas, verduras, legumes, enfim, tubérculos, tudo que vem da terra. A maioria da nossa alimentação vem tudo da terra. Lembra que eu falei que ela está com um déficit de nutrientes? Quais são? Vitaminas, minerais, antioxidantes, anti-inflamatórios e aminoácidos essenciais. E aí, o que acontece? Por exemplo, vamos falar sobre magnésio. Tem uma fonte de magnésio que é super conhecida, banana. Mas você não sabe de onde ela vem, se a quantidade de magnésio que você está comendo, por exemplo, você pode comer um cacho de banana por semana, mas se ela não tiver, se a terra dela não tiver forte o suficiente, ela não estiver extraindo, no Brasil não tem vulcão, né? O vulcão é muito importante nessa questão do solo tal, para poder gerar esse mineral que chama magnésio. Se essa banana que você come não tiver esse mineral o suficiente, o que vai acontecer com o seu organismo? Déficit de magnésio. Com isso, ele vai gerar uma outra reação. Lembra que eu falei para vocês que tudo é ação e reação? Foi aí que nasceu a questão da suplementação. Foi aí que nasceu essa parte que eu vou mostrar para vocês, que é a parte da suplementação, que é muito importante. Por quê? Dentro desse déficit foi criado-se um problema. Beleza, temos um problema. O que aconteceu? Os alimentos que estão sendo produzidos não tem mais a mesma quantidade de nutrientes que eu preciso. Aí a indústria foi lá e criou um monte de comida para suprir a necessidade diária, cheia de quê? Cheia de gordura e cheia de carboidrato e açúcares, que são os alimentos industrializados, que é uma porcaria que não faz parte da nossa alimentação, como o Rock Team. Para você ser um Rock Team, para você alterar o seu estilo de vida, você não pode mais comer alimentação embalada, nem congelada, e nem que vem para poder fazer no micro-ondas. Por exemplo, lasanha, sorvete, essas coisas assim que são industrializadas, produtos industrializados, chocolate, Toddy, Nescau, molho de tomate pronto. Esse tipo de alimentos prontos, cheio de corante, antioxidantes, não faz parte da nossa dieta, não faz parte do nosso estilo de vida, ok? Nós preferimos comer o quê? A parte dos alimentos naturais, certo? Que a gente já falou na primeira aula. Beleza. Mas não foi detectado um problema? Os alimentos que eu como não tem mais a mesma quantidade? E aí, de nutrientes que eu preciso? E aí o que aconteceu? Foi então que nasceu, foi então que foi criado, foi absorvida a questão dos suplementos. Separei alguns hoje que eu utilizo aqui em casa já há anos e que eu faço uso. O que acontece quando você suplementa? Lembra que nós falamos? Eu não tenho a quantidade de nutrientes que eu preciso nos alimentos que eu consumo. Carnes, frango, peixe, frutas, saladas, certo? Por causa dos produtores que produzem e não esperam para poder organizar, para poder, não esperam. A terra também recebe acho que 3 tipos só hoje em dia de nutrientes para poder revitalizar ela. Enfim, os alimentos crescem de maneira transgênica, crescem muito mais rápido, a soja já está desse tamanho, enfim. E aí o que acontece? Vamos resolver o problema, vamos suplementar. Então o que acontece quando você vai no médico, no endócrino ou no nutricionista? Ele vai o quê? Ele vai indicar para você, de acordo com o seu problema, qual o tipo de suplemento que vai sanar o seu problema, que vai melhorar, te dar alta performance, melhorar os seus resultados. Se você está treinando, se você está malhando, se você está correndo, se você está mudando o seu estilo de vida. E dentro do estilo de vida Rock Team, a gente aprende como Rock Team, eu aprendo a me autossuplementar. Através do quê? Através do conhecimento. Então eu me nutro de informação, eu absorvo o maior número de informações,
pertinente àquele tipo de suplemento, e aí eu confiante vou lá, compro e utilizo. É assim que a gente trabalha, é assim que eu, William, professor William, vou ensinar vocês, tá? Como que vocês vão fazer isso? E como um bom conhecedor dessa área, eu suplemento desde os 14, 15 anos. Eu era magrelo, vou contar uma história para vocês. Eu era magrelo quando eu tinha 14, 15 anos, até os 18, 19, eu pesava 48, 50 quilos. Tá? Hoje eu tenho 85. Então, o que acontece? Eu aprendi a suplementar desde pequenininho. Qual foi o primeiro suplemento? Como eu era magro e eu queria ganhar massa magra ou gordura, um pouquinho de gordura, eu era muito magrelo. Qual que foi o primeiro suplemento que eu aprendi a tomar? Hipercalórico. Chamado de Mega Mass 2000. Marquei médico, eu tinha um convênio médico, acho que era da Unimed, negócio assim, enfim. Marquei um endócrino, marquei nutricionista, tal, e aí pelo plano de saúde que eu tinha, tal, e aí ele me receitou Mega Mass 2000 e Whey Protein. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele e os seus principais benefícios, tá? Eu vou dar uma pincelada nessa aula, tá? Nesse aulão, mas depois eu vou entrar a fundo. Inclusive, dentro do curso, eu falo minuciosamente quais são ações e reações do Whey, quem pode tomar, como tomar, quando tomar, qual que é a janela de absorção, enfim, eu conto tudo, tá? Sobre esse fantástico suplemento. Então, o que aconteceu? Voltando para cá. Dentro da parte de suplementação, eu desde pequeno aprendi que para mim engordar, para mim ganhar massa magra ou gordura, eu tive que tomar um hipercalórico chamado Mega Mass, tá? E aí foi quando eu comecei a tomar. E depois, dentro da parte de Whey Protein, vocês vão perceber que tem o Whey Protein isolado, que é um dos mais consumidos. Tem o Blend, que é como se fosse uma mistura de Whey, tá? E tem também a parte do concentrado. E tem também um outro que chama-se hidrolisado. Dentro do módulo Whey Protein eu falo sobre cada um deles. Qual que é o melhor, professor? Depende de qual objetivo, depende do que você quer, tá? Tem uns que tem um pouco mais de carboidrato, então se você está magro você pode ter um concentrado. Tem um que é o isolado, tem um que é o hidrolisado, enfim, vai depender qual que é o seu objetivo. Eu vou falar de uma maneira pincelada hoje nessa aula para não ficar muito grande, tá? Então vamos lá. O que acontece com o Whey Protein? O que ele faz? Ele é uma fonte riquíssima de proteína isolada. É um macronutriente, ó, ele entra como macro, tá? O que mais? Ele não tem gordura, ele controla a fome, ele é o suplemento mais consumido no mundo, o Whey Protein. Ele melhora o sistema imunológico, ele é um ótimo antioxidante, possui o maior valor biológico de todos os suplementos. Olha só que loucura, olha só, isso tudo Whey. Melhor do que qualquer outra fonte de proteína, ele tem altas concentrações de aminoácidos essenciais para o nosso corpo. Olha só que legal. Essencial. Tá? Senhoras e senhores, Whey Protein. Tá? Sem contar, por exemplo, eu aconselho, esse aqui é da marca que eu utilizo, tá? Mas eu utilizo várias marcas, né? Para não enjoar, eu acabo tomando... Esse aqui é bom, eu aconselho sempre que vocês forem comprar Whey, procurem sempre, é esse pozinho aqui, ó, parece Todd, ó, não sei se dá pra ver daí, tem um cheiro, esse aqui é de chocolate, tem baunilha, tem morango, tá? Esse aqui já vem com outros aminoácidos essenciais, ele vem com L-carnitina, L-glutamina, aminoácidos livres e BCAA, que também é um tipo de suplemento que nós vamos falar também um pouquinho sobre ele, tá? O sabor dele é chocolate de luxo,
100% isolado esse daqui, 100% concentrado, quer dizer. É um suplemento de ótima qualidade, ele vem com bastante outros tipos de proteínas, tá? Como por exemplo, a L-triptofano, L-leucina, L-isoleucina, L-valina, L-metionina, enfim, tem uma porrada. L-glutamina, L-prolina, bicho, tem, ó, não sei se dá pra ver legal daí, ó, mas tem muitos, ó, tá vendo? E dentro de um scoop, o que é scoop? Scoop é esse negocinho aqui, esse copinho aqui que eu mostrei pra você. Ó, dentro de um scoop é uma medida esse aqui. Ele vem exatamente 32 gramas de proteína, tá? De 28 a 32 gramas de proteína vem dentro desse scoop. Então, esse é o whey protein, tá? Utilizado para quê? Para ganho de massa muscular. Ele não tem gordura, esse daqui. Porém, tem um whey protein que tem carboidrato. Lembra? O carboidrato vira glicose e a glicose pode ser estocada através do glicogênio. Nós já falamos um pouquinho sobre isso em outras aulas. Então, utilizem o whey protein como uma fonte de proteína, tá? Ele é extremamente bom. Ah, mas ele substitui a carne, o peixe, os ovos? Não, mas ele é uma das proteínas mais bem estruturadas para nós, seres humanos, tá? Quanto custa um pote desse em média? Um pote desse aqui? Em média, 100, 110 reais. Vai estar em torno de 20 e poucos dólares. Ok? Esse aqui custou isso. Então, extremamente importante essa questão para vocês saberem por quê? Por que eu tenho que tomar whey protein? Se eu quero um aporte maior, um torque maior, se eu quero inibir um pouco a minha fome, se eu estou muito grande, se eu estou muito gordo, se eu estou acima do peso, o whey protein seria interessante tomar, tá? Com equilíbrio. Lógico, extremamente importante a questão do equilíbrio. Então vamos lá. Falamos um pouquinho do whey. Agora nós vamos entrar num dos suplementos que eu acredito que seja um dos maiores e um dos mais importantes. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma parada que eu indico para todo aluno, todo amigo meu, todo praticante do estilo Rock Team. Todo, isso aqui não tem contraindicação. Multivitamínico. Lembra que eu falei? Esse como micro. Lembra que eu falei que os alimentos estão vindo com déficit de elementos que são importantes para o nosso organismo? Qual a maneira que a gente encontrou então de suplementar o quê? Olha o que tem aqui dentro. Vou só dar uma pincelada aqui para vocês, ó. Vitamina A, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, K, B1, B2, B3. Quer que eu continue? B6, extremamente importante. Ácido fólico. Vitamina B12, extremamente importante também. Biotina. Vitamina B5. Cálcio, olha o cálcio aí, ó, extremamente importante para os ossos, hein? Fósforo.
iodo, magnésio, em quantidades, zinco. Lembra que eu falei do zinco? Daqui a um pouquinho. Selênio, extremamente importante. Selênio, esse mineral. Manganês. Opa. Picolinato de cromo. Olha, esse aqui vem até com picolinato, ó. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Um ótimo inibidor para quem gosta de doce, essas coisas, sim, o picolinato ajuda muito, tá? Ele é utilizado por diabéticos também. Molíbdeo, potássio, contido também na banana. E por aí vai, níquel, barum, vixe, vai uma porrada, tá tudo em inglês. Detalhe, quanto que tem dentro da vitamina A nesse suplemento aqui? 150%. Quanto que tem na vitamina C? Ácido ascórbico? 500%. Vamos falar sobre isso também. Quanto que tem de vitamina D3? Vitamina D3, 267%. Olha por que é importante comprar os importados. A maioria dos suplementos no Brasil, eles não vêm com essa quantidade, vem tudo com 100%. Os importados já vêm com a quantidade maior. E o que acontece? Ah, mas você é louco, professor? Você está me mandando colocar 267% de vitamina D3 no meu organismo? 500% de vitamina C? O que acontece se o meu corpo recebe uma quantidade maior do que eu preciso? Você sabe? O que acontece? Meu corpo vai lá, o meu fígado, junto com o meu pâncreas, separa a quantidade que eles precisam, a quantidade que está em déficit, organiza o que tem que organizar, manda para todos os lugares que precisa, que está em déficit, esse tipo de mineral, esse tipo de vitamina. E o que ele não utiliza, o que acontece? Vai para onde? Elimina, o corpo elimina. O corpo humano é uma máquina de evolução. O corpo humano é uma das coisas mais complexas que existe no mundo, não é só o cérebro. O corpo humano faz isso. Você não percebe, você não sabe disso, mas o corpo humano faz isso. Então ele elimina através da urina e através das fezes, a quantidade a mais. Então eu posso tomar eu posso tomar 500% de vitamina C? Aí agora, sabe o que acontece? Eu vou te falar sobre a vitamina C. Separei aqui um material muito legal, ó. O que é a vitamina C? Um poderoso modulador do sistema imunológico para quem tem níveis altos de estresse. Para tomar todos os dias para prevenção, tá? Você previne a gripe através da vitamina C. Não depois que você gripou, você vai tomar e não adianta nada, tá? Ele vem trabalhando na prevenção, por isso que é importante o uso de um polivitamínico. Aonde tem radicais livres, poluição, alimentos com agrotóxico, comida industrializada, a vitamina C atua. Radiação eletromagnética, celular, antenas, enfim, esses são a parte dos radicais livres, é aí que ela atua, tá? A vitamina C é um ótimo antioxidante. Fontes de vitamina C normais em alimentos: limão, laranja, couve, espinafre, folhas verdes e escuras. Porém, eu não tenho problema com déficit. Suplementa, fião. Suplementa, não tem contraindicação. Eu nunca vi ninguém morrer de tomar polivitamínico, multivitamínico. Não existe isso. Quem pode tomar então? Já respondendo a pergunta. Toda e qualquer pessoa. Vamos lá, continua. Tem outra folha aqui, ó. Olha só. Olha só que interessante. Responsável por deixar sua pele mais jovem. Você sabia disso? É um ótimo antioxidante direto, combate, acabei de falar, os radicais livres. Ele também trabalha na produção de colágeno, responsável pela síntese do colágeno, a vitamina C. Você sabia disso? Ele trabalha como um ótimo na questão de reforço imunológico, prevenção de uma par de câncer,
O mais famoso de todas as vitaminas é a vitamina C, o ácido ascórbico, tá? Não quer tomar como polivitamínico? Pode comprar a vitamina C. Custa R$20, uma caixa com 100. Vacina contra o câncer usado no tratamento. Ela é uma ótima vacina contra o câncer. Trabalha o quê? Prevenção, tá? Se é vacina, prevenção. Ácido ascórbico, também conhecido como ácido ascórbico, e trabalha na síntese do colágeno. Liga todos os seus tecidos e todos os seus tendões. E ele é um ótimo agente na prevenção contra resfriados e gripes. Olha só que loucura. Tudo isso é a parte da vitamina C, tá? Aí agora eu te pergunto, será que eu posso suplementar? Eu tô falando para você que não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Então, continuando, só para vocês entenderem, por que eu faço uso desse tipo de suplemento? Por que eu acho tão importante? Ó, quer ver? Vou até colocar de outra cor para ficar mais fácil. Ó. Vitamina D3, então, ele tem 267. 273, não, 267, né? Beleza. Eu não vou colocar de verde não, porque não quis limpar. Essa aqui não sai, gente. Beleza, depois nós tira, dá nada não. Que é ao vivo. 500%, vitamina C. Vamos lá, continuando. Vitamina E. Olha isso. 447% de vitamina E tem dentro de uma cápsula dessa. Vitamina K. Vitamina K. Ah, até que enfim. 93%. Ó, essa aqui não chegou a 100. Beleza? Vitamina B1. Ó, B1. 50 mg. Que? 4.167%. Detalhe, eu não estou mentindo não, tá? E também não estou fazendo propaganda para Lander Fit não. Mas por que eu gosto dos suplementos importados? Ó, tem aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aí, legal. Não sei se a câmera vai mostrar certinho, mas olha. Tá vendo aí, ó? Deixa eu colocar aqui pertinho para vocês poderem ver, ó. Olha a quantidade, ó. Tá vendo? Viu aí? Então, galera, façam o uso de um polivitamínico de qualidade. Muito importante. Olha as quantidades. E por aí vai. Aí, se eu continuar escrevendo aqui, eu vou colocar todos. Ó. Vou fazer só a primeira linha aqui. Ó. Vitamina B2. Vitamina B2. Riboflavin. 7.692. 7.692%. Cara, são doses altíssimas de suplemento. Aí agora eu te pergunto, por que eu não fico doente? Por que eu não gripo? Por que eu não fico resfriado? Eu tomo chuva às vezes, eu tomo banho de chuva, eu saio à noite, eu durmo às vezes descoberto, mas a minha imunidade, meu sistema imunológico é fora do comum. Eu tenho uma gripe a cada 15 anos, sei lá, às vezes até mais. Eu não consigo nem lembrar de quando foi a última vez que eu gripei. Entende? O ano passado, até tocando nesse assunto, o ano passado eu peguei Covid em agosto de 2020. Eu peguei o corona. Meu sistema imunológico estava tão forte que o vírus não durou nem um período no meu organismo. Eu senti que deu uma rebatidinha assim, senti aqueles sintomas, cansaço, não sei o que tal, perdi o paladar, perdi o cheiro, perdi algumas coisas assim, fui no médico, fui no hospital, fui no pronto atendimento, na minha cidade onde eu moro tal, me mandaram fazer o exame no dia seguinte, fui diagnosticado, mas assim, não aconteceu nada comigo. Por quê? Porque o meu corpo, graças a Deus, graças aos meus suplementos, aos meus queridinhos, ó, tem mais aqui, ó.
Tem melatonina, que eu adoro. 3 miligramas eu utilizo, às vezes, para poder, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem o magnésio, tem o whey protein, tem eu não trouxe todos. Tem o ômega 3. Então o que? É o que? Umas 5, 6, 7 cápsulas que eu tomo por dia, que em contrapartida eu não tenho mais nada. Não acontece mais nada comigo. Entende? Eu acho que esse piloto, essa caneta não era para esse tipo de luz, mas não tem importância, depois a gente apaga. Então, o que é importante? Façam o uso de suplementação, mas quem pode tomar um polivitamínico? Toda e qualquer pessoa. Não existe contraindicação. Todo e qualquer ser humano... Professor, mas todo e qualquer ser humano pode tomar o whey protein? Pode, ele não tem contraindicação. Todo e qualquer ser humano pode tomar o... não vai sair não. Tá, depois a gente tira. Todo e qualquer ser humano pode tomar um polivitamínico? Sim. Até criança toma polivitamínico. A gente não está com déficit na alimentação? Ó, quer ver? Ó? Separei um outro aqui bem legal para a gente falar sobre ele. Já falamos sobre o whey protein, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre ômega 3. Olha só que interessante. Olha o ômega. Galera, vai desculpando aí esse acidente aí. Eu achei que o piloto dava certo aqui, mas vai ter que depois tirar ele com álcool. Olha lá, ele grudou. Não tem importância não, depois a gente tira. Vamos lá. Ômega 3. Velho e famoso ômega 3 obtido através dos óleos de peixe. Extremamente importante para a nossa alimentação. O que o ômega 3 faz? Ele é um óleo, ele é uma gordura, ácido graxo insaturado. Extremamente importante para o nosso sistema imunológico. Então ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Ele diminui o LDL, que é o colesterol ruim. Olha só que massa. Ele aumenta o nosso sistema imunológico. Ele é um poderosíssimo, vamos colocar aqui, anti-inflamatório. Lembra que eu falei que dentro de micro tem anti-inflamatório? Ele atua, ele melhora consideravelmente o nosso sistema nervoso central, automaticamente colaborando para a nossa melhora nas nossas respostas e ação cerebral. Olha só, um simples óleo faz tudo isso. Melhora a memória, automaticamente evoluindo, melhorando os seus níveis de alta performance, automaticamente melhorando também a questão do seu poder cognoscente. Ele é usado no tratamento de depressão. Olha só, olha o tanto de coisa importante que esse olhinho faz, essa bolinha dourada faz. Ele vem numa cápsula transparente assim, ó. Custa, eu vi esses dias na promoção, na farmácia tá por 120 cápsulas, 25, 27 reais, um negócio assim. Ele é usado no tratamento para quem tem, olha só, esquizofrenia. Quem tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ele também atua. Ele ajuda na visão. Ele age na retina ocular.
Quem pode usar? Toda e qualquer pessoa. Existe alguma contraindicação? Não. Qual que é o melhor horário para utilizar? Como ele é um óleo de peixe, ele é interessante você tomar ele antes das refeições, tá? Porque ele ajuda na dissolução, ele é dissolvido melhor com o estômago cheio. Então você vai almoçar, você toma 2 cápsulas, o que é rico em DHA. DHA. Quando você for comprar, checa na embalagem para ver se tem DHA. Esse componente aqui, esse elemento aqui é importante na compra do ômega 3, DHA. Ele tem que ser rico nesse elemento aqui, ó, DHA, tá? Então, olha só o tanto de coisa boa que tem num óleo, num ácido graxo, num óleo insaturado, tá? Então, eu separei aqui só para vocês verem o tanto que é importante essa parte de suplementação. Eu tomo todos os dias ômega 3 já há mais de 7 anos. É muito barato. É um potão assim com 100, 120 cápsulas por 25, 30 reais no máximo. E 120 cápsulas, você vê, ó, para analisar. Você paga aqui você paga 25 reais, né? 25 reais é igual a 120 cápsulas. Se você toma 2 por dia, 60. Vai durar 60 dias. Ou seja, 2 meses você gasta 25 reais. O que é isso? Olha o valor que você gasta para você ter tudo isso aqui, ó. Entendam que o nosso estilo de vida, ele trabalha a prevenção, tá? Nós, com o nosso estilo de vida, com o que a gente está prometendo aqui, com o que a gente está divulgando aqui, com o que a gente está propagando, dentro dessa aula eu quero que vocês entendam que é muito melhor vocês trabalharem a questão da prevenção do que depois que estiver doente. Muita coisa, muitas mortes poderiam ser evitadas, muitos problemas, muitas patologias poderiam ser evitadas se as pessoas utilizassem a suplementação personalizada. É coisa simples de resolver. Por isso que é importante esse conhecimento. É por isso que eu estou passando para vocês esse tipo de conhecimento. Tá? É muito importante essa questão do conhecer. Você sabia que você poderia tomar ômega 3 sem prescrição médica? Sem precisar ter que ir no médico? Você sabia que ele faz tudo isso aqui, ó? Ele aumenta seu HDL, ele diminui seu HDL, ele melhora a sua visão, ele trata quem tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, quem tem esquizofrenia, quem tem depressão, ele melhora a memória, dando uma melhor, ele trabalha em conjunto para poder maximizar e melhorar a questão do sistema nervoso central, ele é um ótimo anti-inflamatório. Quanto que custa? 25 conto? O que é isso? Eu vou falar para você, na boa, você trabalha, não trabalha? Se você não tiver 25 reais para gastar, para durar 2 meses, para comprar um negócio para poder te ajudar a melhorar a sua saúde, se você não tiver 25 reais, na boa. Sabe, não é querendo tirar ninguém, eu não sou melhor que ninguém, mas eu acredito que uma boa suplementação ela é extremamente importante para você viver em harmonia, para você viver melhor, para você viver de maneira mais extraordinária, para você ter mais foco, para você ter mais, agora nós falamos sobre ômega 3, né? Para você ter mais força de vontade, para você poder melhorar. Isso aqui nós estamos no segundo pilar ainda, tá? Nós estamos falando do segundo pilar da Rock Team, que é a questão da suplementação. Eu nem entrei ainda. O que eu gosto de escrever bastante? Para poder fixar na mente de vocês o tanto que é importante essa questão da suplementação. E não sou só eu que está falando isso hoje. Tem uma porrada de médico que já estão formados, tem uma par de médico que estão falando sobre isso. Mas por que eu resolvi criar esse método? Por que eu resolvi ajudar as pessoas? Porque eu pude perceber
de uma coisa, que eu posso ajudar muito mais pessoas sendo o que eu sou a partir de hoje, sem ter concluído a faculdade de medicina, mesmo como administrador, mesmo como empresário, mesmo como instrutor de boxe e cross-training, mesmo como professor, eu posso ajudar muitas pessoas a conseguirem melhorar a sua vida. E eu melhorando a vida de vocês, eu vou estar melhorando a minha. Tem tudo a ver, entende? Se eu posso, com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, ou médio ou amplo, por que não fazer? Se faz bem para mim fazer o uso. Sabe quanto custou isso aqui? Ó, tá aqui o valor, ó, $17. Tá, em reais vai dar R$90 no máximo. Quantas cápsulas vem? Vem 90 cápsulas. Eu utilizo uma por dia. Isso aqui vai dar para 3 meses. R$90 dividido por 3 meses vai dar R$30 por mês. Da modo como fala, né? Como o Lô fala, não é nem dinheiro de pinga, porque quando você vai no bar, quando você vai beber, quando você vai comprar uma cerveja, quando você vai para algum outro lugar, você gasta muito mais com pinga, certo? E aí agora nós vamos falar um pouquinho, continuando aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o picolinato de cromo, famoso. No meu suplemento ali já tem, mas eu gosto de comprar ele isolado. Picolinato de cromo. Você pode mandar manipular ou você pode comprar na internet. Ah, detalhe, onde eu compro o suplemento barato? Internet, Mercado Livre, site da Growth. Eu prefiro os importados, eu prefiro ir lá na loja comprar, né? Como eu moro numa região que vende suplemento com preço legal, eu prefiro ir lá na loja, que eu escolho a marca, eu olho atrás o rótulo, enfim. Mas dá para comprar pela internet por um preço bem bom também, tá? Picolinato de cromo. Que parada é essa? O que ele faz dentro do meu organismo? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Ele é muito bom para quem tem diabetes, muito bom. O uso dele aumenta a insulina, penetra através dos neurotransmissores. Olha só que loucura. Usado para quem quer emagrecer. Ele auxilia. Por quê? Porque ele inibe aquelas pessoas que têm compulsão alimentar, principalmente as pessoas que têm compulsão por doce. Olha só que bacana. Ele é um ótimo termogênico. O que é termogênico? Nós vamos falar sobre isso numa aula só. Eu vou dar uma aula só sobre termogênico dentro do curso. Termogênico, como o próprio nome diz, termo, vem de térmico, vem de aquecimento. Ele superaquece e com isso ele aumenta a queima de gordura, de calorias do seu corpo. Tá? Existem termogênicos naturais, como por exemplo o gengibre. Assim como também existem termogênicos em cápsulas, tá? Porém, não é todo mundo que pode utilizar esse tipo de pré-treino, tá? Também conhecido como termogênico, tá? A gente vai falar sobre isso numa outra aula. Ele, olha lá, olha só o que ele faz, de novo, ó, outro que ajuda, ó. Ele diminui o LDL. O que é o LDL? Colesterol ruim. E ele aumenta o HDL. O que é o HDL? É o colesterol bom. Olha que beleza. O que mais? Ele aumenta a massa magra para quem faz atividade física. Ele facilita a entrada de glicose no músculo do atleta. Melhora a massa muscular da pessoa. Onde tem cromo, quais são os alimentos que contêm esse tipo de mineral? Em quantidades bem baixas tem no fígado bovino, na ostra e no levedo de cerveja. Fígado não é todo mundo que gosta de comer, tem um gosto meio forte, eu adoro acebolado, mas não é todo mundo que gosta. Ostra, mano, você não vai comer ostra nunca, quase você nunca come ostra, só quando você vai na praia. E mesmo assim a maioria das pessoas acham meio nojentinho e tal, dá nojinho, tem que pôr bastante limão e sal, senão você não come aquilo lá não. E não mastiga, você só engole. Quem já comeu, beleza, sabe do que eu estou falando. E levedo de cerveja é um pozinho que vende em lojas de alimentos naturais tal, dá para misturar com vitaminas, com um monte de coisa. Então assim, olha o tanto de coisa bacana que eu separei para vocês nessa aula
Isso aqui foi só pincelado porque eu falei só sobre 4 elementos. Eu falei só sobre o whey. Opa. Eu falei só nessa aula. Dentro do módulo whey protein, eu falei sobre o picolinato. Eu falei sobre o multivitamínico. E eu falei sobre qual mais? Whey. O ômega e a vitamina C. Ômega 3 e vitamina C. E desses aqui, todos, sem exceção, todo mundo pode utilizar. Tá? Sem exceção nenhuma, sem prescrição nenhuma. Whey protein todo mundo já utiliza, é o suplemento mais utilizado no mundo. Picolinato de cromo, até diabético pode utilizar picolinato de cromo. Muito utilizado hoje em dia. Tá ficando mó famosão também, todo mundo já está conhecendo ele. A galera da academia tudo já conhece. Um multivitamínico ou polivitamínico, tá? Multivitamínico ou polivitamínico, um ômega 3 com DHA. Não esquece, hein? Tem que ser rico em DHA, tá bom? Tem uns que não vêm com tanto, então é bom comprar um com bastante DHA. E o ácido ascórbico, vitamina C, super barato também. Galera, quando era pequenininho, minha mãe comprava muito aquela Cebion. Não estou fazendo propaganda, mas sabe aquela pastilha que você colocava na água de ácido ascórbico? Pois é. Então, assim, utilizava bastante nessa questão. Então, galera, atentem-se, entendam que o uso de suplementação... uma coisa que é importante. Pelo amor de Deus, para com a ignorância. Eu chamo de ignorante a pessoa que pensa assim. Se você não sabe, se você não quer acreditar em mim por alguma maneira, por alguma coisa, sabe o que você faz? Se você está duvidando de alguma coisa que eu falei, não tem importância. Eu não sou o dono da razão. Eu até gosto quando as pessoas, sabe o que você faz? Você vem aqui e faz assim, ó. Quais os benefícios do whey protein? Você vai lá no Google, que antigamente era o Aurélio, né? O pai dos burros, né? Agora é o Google. Aí sai aqui, ó. Quais os benefícios do whey protein? Pronto. Daí aqui já vai sair uma enxurrada de informação. Não sei porque a internet tá meio assim, mas enfim. Tá. Deve estar com um pequeno delay. Mas daqui a pouco é só você, ó lá, você entra no Google, ó, tá vendo aqui, ó, whey protein, ó o tanto de coisa, ó. Whey protein é obtido da proteína do soro de leite. O suplemento oferece todos os aminoácidos essenciais para a regeneração muscular, como os BCAA. Ele é indicado tanto para quem busca ganhar músculo, quanto para ajudar na recuperação de quem pratica esportes de longa duração, como por exemplo cross-training, enfim. Qual é a função do whey protein? A principal função é auxiliar na complementação nutricional de pessoas que necessitam de níveis maiores de proteínas e aminoácidos essenciais. Para manter essas proteínas, o corpo precisa de suplementação. E a melhor opção para isso é o whey protein. Então, o que eu quero dizer com isso? Para de achar, pelo amor de Deus, para de achar que suplemento é igual a bomba. A vida inteira eu ouvi isso de pessoas mal instruídas e que não tinham conhecimento, não sabiam o que estavam falando. A vida inteira, pessoas mal instruídas, até minha mãe um dia já falou isso, até minha mãe. Para de achar que suplemento é igual a anabolizante.
Galera, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Suplemento não é anabol. Anabol é a sigla de anabolizante, tá? Suplemento não é bomba. Suplemento é suplemento. Quer ver? Eu dar um exemplo bem besta. Como chama aquele pozinho que as mães dão para as crianças quando elas nascem? Não as crianças que nascem com problema de lactose. Nestogeno. Não é isso? Farinha láctea. Minha irmã tomou muita farinha láctea quando era pequena. Ela não gostava de outras coisas e minha mãe, como suplemento, minha mãe comprava farinha láctea para ela. Toda vez que minha mãe ia no mercado, ela comprava uma lata de farinha láctea. Porque minha irmã, Priscila, sempre tomava com farinha láctea. Ela tinha que tomar o leite dela com farinha láctea. Era um vício que ela tinha. Farinha láctea é suplemento. Oriunda do trigo, oriunda da soja, oriundo de outros tipos de aminoácidos, oriundo de proteínas naturais. Então, galera, pega a visão, tá? Suplementação personalizada. Eu dei só uma pincelada nessa aula, não deu para entrar muito, eu falei só sobre 5. Nós temos mais de 30 tipos de suplementos para poder falar. Dentro do curso eu vou ser mais categórico, eu vou falar um pouco mais, eu vou abrir um pouco mais. Dentro desses aqui, ó, whey protein, picolinato, multivitamínico, ômega 3 e vitamina C. Esse foi o que eu separei hoje para vocês, tá bom? Então, continuem seguindo a gente. Tem mais vídeos sobre suplementos no canal, tá? Entrem no canal para dar aquela força, para a gente está crescendo, a gente está evoluindo aos poucos. Faça a inscrição no canal, deixa o like, curta. Se tiver alguma dúvida, eu quero saber, professor Will, me fala sobre L-carnitina, eu quero saber sobre glutamina, eu quero saber sobre a creatina, me fala um pouco mais. É só perguntar para mim que eu vou falar para vocês, tá bom? Deixa os comentários e aí a gente vai se falando. Segunda-feira que vem tem mais uma aula sobre treinos Smart, tá? Não percam, vai ser muito bom, é a minha praia. É onde eu sou especialista nisso, tá? Mais do que em suplementação, né? Então, assim, é isso. Atitude positiva sempre. Rock Team Lifestyle. Tamo junto e juntos somos mais fortes.